Eu tenho uma história Todo triste. mundo tem uma história tem, triste com isso. Pois é. Cara, mas você tinha falado dessas bactérias que rola ali. Explica pra gente qual que é a função delas, por que elas estão ali. Na verdade, muitas dessas funções a gente ainda está descobrindo, né? E isso é uma coisa recente, porque antes não tinha tecnologia suficiente para você conseguir analisar quais bactérias eram, técnica de análise de DNA, né? Para você entender, ou mesmo de você conseguir captar essas fezes de uma forma que você consiga analisar depois. Tá. Porque muitas bactérias morrem, né, nesse processo. Então, conforme a ciência foi avançando, eles começaram a conseguir analisar que tipo de bactéria você tem e as diferenças entre as pessoas, as doenças e o que essas bactérias importam. Então, elas ajudam a metabolizar, a produzir neurotransmissor, então serotonina, entram na parte da fermentação de alimentos que ajudam na produção de dopamina. Então, por isso que tem muito esse link, né? E quando a gente fala do eixo intestino-cérebro, isso é muito verdade. E as coisas estão deixando de ficar muito no campo das ideias, de assim, nossa, toda vez que eu vou fazer uma apresentação em público, eu tenho meu intestino solta. Por quê? Porque é assim. Não, a gente está começando a conseguir explicar o que acontece nisso, né? E muita gente, às vezes, ao longo do tempo, a gente começou a descobrir que a ansiedade, depressão, também pode estar relacionado às bactérias intestinais. Como assim? Muito doido. Porque a nossa serotonina, 95% da nossa serotonina está no intestino. Ninguém sabe exatamente por quê. O resto no cérebro, e aí isso é distribuído no sistema nervoso periférico. Mas ninguém sabe muito por que exatamente que fica no intestino. E as bactérias ajudam nessa metabolização. E isso, quando é mandado para a rede sistêmica, então assim, é um eixo de dupla mão, né? Então o cérebro comanda o intestino também ajuda a comandar o cérebro. E é muito. E assim, tanto que tem um experimento que fizeram com ratinhos, que eles pegavam ratinhos, tiravam da mãe, então o ratinho recém-nascido, tirava do contato com a mãe. E aí isso é um mecanismo de você desenvolver estresse nesse ratinho e depressão. Então ele começa a ficar mais apático. E aí eles davam probiótico. E ele melhorava. E aí começaram a ver que tem um link, então. Então, você tem alguma bactéria que ajuda nessa produção, nesse estímulo de produção de serotonina e neurotransmissores que vão ajudar nesse mecanismo de melhorar essa depressão. A gente ainda não consegue transpor isso para o humano, então você não consegue falar assim, eu consigo tratar uma depressão com probiótico. Não, ainda não é assim. Mas, de repente, em algum momento, você vai conseguir dividir as pessoas. Então, assim, é melhor você comer isso, que as suas bactérias metabolizam melhor isso. Porque eu brinco sempre com os meus pacientes que têm intestino muito preso, que mamão é aquela regra universal, né? Comer o mamão vai pro banheiro. Para a maioria das pessoas. Mas tem gente que come um saco de mamão e não faz a menor diferença. Por que isso? Só que são coisas que meio que a gente não se pergunta, né? Você imagina que é porque é. Uhum. E na verdade não, tem uma explicação. É o jeito que a sua bactéria, a gente ainda não sabe exatamente, mas provavelmente o jeito que as suas bactérias fermentam e metabolizam tudo aquilo. Cara, isso é muito interessante, porque você falando disso, assim, de como o intestino pode comandar o cérebro e tal, eu nunca tinha visto ninguém falar dessa forma. Então, agora eu entendo que a gente tem que dar uma importância muito maior pro intestino do que a gente imagina. Porque você come, né? É. Na verdade. Porque o que vai chegar lá, o que essas bactérias vão metabolizar é o que você come. E assim, na verdade, é todo um estilo de vida, né? Então, quando a gente... Eu sempre brinco com todos os meus amigos, assim, que a internet ela é sensacional por isso, né? Porque ninguém tinha acesso a essa informação. Porque isso ficava numa revista, numa Nature antigamente, e ninguém sentava para falar. Ou você via uma reportagem, sei lá, no Fantástico, bem por cima, dali 3 dias você estava comendo tudo igual antes. Uhum. E eu sempre, alguns pacientes quando chegam, principalmente, agora da nossa geração para trás, essa consciência da alimentação ela vem crescendo cada vez mais. Tá.
Mas nas pessoas mais velhas, né? Mas pessoas mais idosas, você vê que essa cultura do açúcar, do carboidrato em grande quantidade, ela era muito intensa. Bolo da vovó? Não, bolo da vovó, Nescau com açúcar. Puxa, o Nescau já é super doce. Aí bota o Nescau, umas 3 colheres, num leite integral. E aí bota um açúcar. E aí você pega um pão, passa uma manteiga. Né? Era isso. E assim, não é por mal. Entendeu? É porque não tinha a informação do assunto. E aí eu vejo muitos pacientes meus idosos, né? Com perda de funcionalidade. Tipo o quê? Porque assim, né? Esse acúmulo de calorias ao longo dos anos, então você não percebe em um mês, né? O quanto você engorda. Você percebe ao longo dos anos. Então você sempre olha uma foto de 10 anos atrás e fala, nossa senhora, que diferença. E as pessoas, e assim, a obesidade tá virando não, é uma doença que a gente tem que mostrar que é uma doença e que faz mal pro seu corpo. Você aos 70 anos não conseguir amarrar o tênis, não conseguir subir numa maca, é muito disfuncional, é muito ruim pra sua vida. Uhum. E aí, de repente, você olha hoje na internet, aí você tem fontes inspiradoras, né? Fontes de motivação, que são aquelas senhoras de 70 anos, fazendo academia. E aí você fala, nossa, eu preciso melhorar minha vida. Só que essas pessoas que hoje estão nessa condição, elas não tinham essa informação naquele tempo. Então, a gente tem que mudar a partir de agora. E quando você começa a perceber o que foi feito, então, e as pessoas estão jogando isso na mídia, isso é sensacional, né? Total. Você dá essa informação e fala assim, não, tá, eu posso mudar a partir de agora. Então, assim, não quer dizer que sua microbiota, então, até agora, você só comeu hambúrguer, pizza, então já ferrou. Não. Você pode ter um caminho aí pra percorrer, do mesmo jeito que atividade física. Se você nunca correu, não é agora que você vai correr 10K. Mas isso chega lá. Você quer aprender a editar vídeos incríveis usando o celular, ganhar uma renda extra editando vídeos ou até fazer disso a sua profissão? Eu trabalho editando vídeos para YouTubers desde 2018. Amo editar vídeos. E o melhor de tudo é poder escolher o horário, o local e até com quem você vai trabalhar. Essa liberdade não tem preço. Por isso criei o treinamento Quero Ser um Editor na versão mobile. Nesse treinamento você vai aprender a editar e também a trabalhar com edição, conseguir seus clientes, calcular seu orçamento e muito mais. Adquirindo sua vaga hoje, você garante, além do valor promocional, os bônus exclusivos. O curso Trabalhando com o Canva Mobile, o e-book YouTube Up e a planilha calculadora de orçamentos. Não perca essa oportunidade e garanta sua vaga agora.